Agora mesmo, enquanto você escuta isto, ao lado de milhões de pessoas pelo mundo inteiro está deitado um pequeno predador. Ele se enrolou num novelo quentinho, fechou os olhos e ronrona baixinho. Você faz carinho nele e parece que não existe criatura mais doméstica, mais compreensível, mais sua. Você o alimenta, ele dorme na sua cama, ele te espera na porta. Você tem certeza de que sabe tudo sobre ele. E agora vou te dizer uma coisa estranha. No seu colo está deitado um animal selvagem que quase não mudou. Os humanos começaram a domesticar o ancestral dele há cerca de 10.000 anos. E em todos esses 100 séculos, ele nunca se domesticou por completo. O corpo, os sentidos, os instintos dessa criatura são quase iguais aos de um gato selvagem, que um dia, por conta própria, por escolha própria, se aproximou das casas humanas. Não fomos nós que capturamos e domesticamos o gato. Foi ele que veio até nós, e nas condições dele. A gente costuma achar que o gato é simples e fácil de entender, que ele é frio, anda sozinho e só nos aguenta por causa da comida. Pois é. Tudo o que você acha que sabe sobre o gato provavelmente é meio mito. Esqueça isso. Agora eu vou te mostrar uma criatura que há milhares de anos vive dentro da nossa casa e continua sendo um enigma. Esta é a história do animal mais próximo e, ao mesmo tempo, mais incompreendido que está ao nosso lado. Nos próximos minutos, você vai descobrir algumas coisas que fazem a gente olhar o próprio gato de outro jeito. Por que ele simplesmente não sente o gosto doce, ao contrário de nós? Por que os gatos adultos miam só para os humanos e quase nunca entre eles? Por que o ronronar nem sempre significa que o gato está bem? Como ele enxerga e escuta um mundo que para nós simplesmente não existe? E tem mais uma coisa. Lá pelo meio da história, eu vou trazer um fato que derruba por completo o principal clichê sobre o gato. Aquele do bicho que supostamente anda sozinho e não se apega a ninguém. Eu mesmo acreditei nisso por muito tempo. Tive que checar de novo, porque a ciência diz o contrário. Fique até essa parte, vale a pena. Preparado? Vamos começar. Primeiro, vamos entender de onde o gato surgiu dentro da nossa casa. Vamos voltar ao Oriente Médio, 10.000 anos atrás. Os humanos tinham acabado de aprender a cultivar grãos e a guardá-los em depósitos. E onde tem muito grão, sempre tem muito rato. E então, até esses depósitos, chega um pequeno predador manchado, o gato selvagem. A presa dele tinha se juntado num lugar só, pertinho dos humanos. Para o gato, valia a pena ficar por perto. Para os humanos, valia a pena que alguém exterminasse os roedores. Assim começou uma das alianças mais incomuns da história. Os cientistas que estudaram a antiga árvore genealógica dos gatos concordam em um ponto. O ancestral de todos os gatos domésticos é o gato selvagem africano. Não o gato selvagem europeu, como muitos pensam, mas justamente o parente africano dele, o Felis libica. E é a partir daí que começa a parte mais polêmica. Durante muito tempo se acreditou que o gato se espalhou pelo mundo junto com os primeiros agricultores. Teriam sido eles a levá-lo para a Europa junto com o grão e os ratos, milhares de anos atrás. Esse quadro foi desenhado a partir do DNA materno e foi descrito na revista Nature Ecology and Evolution, lá em 2017. Mas foi exatamente aqui que eu não acreditei de primeira e fui checar, e ainda bem. Em novembro de 2025, saiu na revista Science um estudo grande que virou essa versão de cabeça para baixo. Os cientistas analisaram 87 genomas de gatos, antigos e atuais, sendo que 70 deles foram extraídos de ossos com até 11.000 anos, de escavações por toda a Europa e na Anatólia. E descobriram que o gato doméstico não chegou à Europa com os primeiros agricultores. Ele chegou lá de verdade muito mais tarde, por volta de 2.000 anos atrás, ao que tudo indica vindo do norte da África. E daí se espalhou rapidamente, muitas vezes ao longo das rotas de comércio e das legiões romanas, e já no primeiro século da nossa era,
os gatos domésticos aparecem por toda a Europa, chegando também às províncias romanas do norte. Ou seja, a amizade entre o homem e o gato começou lá no Oriente Próximo, mas a conquista da Europa pelo gato doméstico veio bem mais tarde do que se pensava. Só nos últimos anos, essa história acabou se mostrando bem mais complicada do que a gente imaginava. E tem até um exemplo que dá para apontar com o dedo no mapa. Um dos gatos domésticos mais antigos já encontrados na Europa apareceu na Ilha da Sardenha, há cerca de 2.200 anos, e o genoma dele é quase idêntico ao dos gatos selvagens do Marrocos. Ao que tudo indica, foram mercadores navegando pelo Mediterrâneo que carregaram os gatos de uma margem para outra, muito antes de os romanos dominarem a região. Mas tem uma coisa que ninguém contesta: a prova mais antiga da amizade entre humano e gato. Ela foi encontrada na ilha de Chipre, no povoado neolítico de Xilourocambos. As escavações lá foram conduzidas pelo francês Jean Guillain, e o esqueleto do gato foi descrito pelo zooarqueólogo Jean-Denis Vigny. Os resultados foram publicados em 2004 na revista Science. Numa sepultura de cerca de 9.500 anos estava deitado um humano de uns 30 anos, e a apenas 40 centímetros dele, um filhote de gato de 8 meses. Lado a lado, de propósito, com oferendas fúnebres, conchas do mar, ferramentas polidas, o pedacinho de ocre. Os gatos eram levados para a ilha pelo mar pelos próprios humanos. Sozinhos eles não existiam por lá. Já naquela época, não era só um bicho junto ao celeiro. Alguém sofreu tanto por esse animal que o colocou ao lado de uma pessoa na última viagem. 9.500 anos antes de nós dois, alguém amava o seu gato do mesmo jeito que você ama o seu. Pense em como esse tempo é imenso. 10.000 anos. Nesse período, civilizações inteiras cresceram e ruíram. Surgiram a escrita, as cidades, os impérios, as máquinas. E o gato, esse tempo todo, simplesmente caminhou ao nosso lado, em silêncio, com as patinhas macias, quase sem mudar. Ele atravessou tudo isso continuando a ser ele mesmo. Isso fica especialmente claro no Antigo Egito. Lá o gato não era apenas tolerado, ele era adorado. Ele era associado à deusa Bastete, protetora do lar e da família. Matar um gato, mesmo por acidente, era considerado um crime terrível e podia custar a vida da pessoa. Os gatos mortos eram chorados, embalsamados e enterrados com honras, como membros da família. Os arqueólogos encontram cemitérios inteiros de múmias de gatos. Do celeiro ao templo, esse foi o caminho que esse pequeno predador percorreu na cultura humana. E a diferença fundamental é esta. Ao contrário do cachorro, que o ser humano moldou por séculos ao seu gosto, criando pastores, guardiões, caçadores, o gato quase não mudou. Os cientistas dizem, sem rodeios, que o gato em grande parte se domesticou sozinho. Ele veio até os humanos por interesse próprio e continuou quase igual ao seu ancestral selvagem. Lembra do principal clichê? O gato, dizem, anda sozinho, não ama ninguém, vive só pela comida. Nessa imagem existe uma parcela de verdade sobre a independência dele. Mas como conclusão sobre os sentimentos dele, isso é um erro, e mais adiante eu vou mostrar por quê. Por enquanto, guarde isto. Ao seu lado está deitada uma criatura que preservou a natureza selvagem quase intacta. E se o temperamento do gato continuou selvagem, o corpo dele continuou selvagem mais ainda. Vamos ver o quanto. O gato é uma máquina de caça perfeita. Cada detalhe do corpo dele é afiado para uma coisa: se aproximar sorrateiramente e matar. Vamos começar pelo que você não vê. O gato praticamente não tem a clavícula que a gente conhece. Aqueles ossinhos que sobraram dela não estão ligados ao resto do esqueleto. É justamente por isso que o gato se espreme por frestas nas quais, aparentemente, ele nem deveria caber fisicamente. Se a cabeça dele passa pelo buraco, o mais provável é que o resto passe também. E a coluna flexível completa o serviço. O corpo do gato literalmente escorre por entre os obstáculos. Agora, as garras. Elas são retráteis. Em repouso, ficam guardadas para não perder o corte e não fazer barulho ao andar. No momento do ataque, saem instantaneamente. É como um canivete que o gato carrega sempre consigo,
mas só saca quando precisa. Aliás, é por isso que os gatos afiam as garras nos móveis e nas árvores. Não é por serem malvados. É assim que ele retira a camada de cima já gasta das garras, alonga os músculos das patas e, de quebra, deixa uma marca, de cheiro e visual, para outros gatos. É manicure, ginástica e assinatura na parede, tudo ao mesmo tempo. O gato anda sobre os dedos, não sobre a planta inteira do pé, quase na ponta dos dedos, e as almofadinhas das patas abafam o som do passo. O resultado é um caçador silencioso, que aparece como que do nada. Some a isso um jeito de andar bem particular. O gato move as patas em andadura, ou seja, primeiro as duas patas de um lado, depois as duas do outro. Do mesmo jeito andam o camelo e a girafa. Esse jeito de andar deixa o movimento fluido e silencioso, sem balanço. É exatamente por isso que parece que o gato não anda, mas desliza por cima do chão. Os dentes do gato também não são para mastigar. Os caninos compridos servem para agarrar e segurar a presa. E os dentes de trás são afiados e funcionam como uma tesoura, cortando a carne. O gato não mastiga como a gente. A mandíbula dele se move principalmente de cima para baixo. A língua é coberta de espinhos duros e queratinizados. E isso é ao mesmo tempo um pente para o pelo e uma ferramenta para raspar a carne dos ossos. E tem um detalhe que quase todo mundo subestima: os bigodes. Muita gente acha que é só enfeite, algo como sobrancelhas e que dá para cortar. Esse é um erro perigoso. Os bigodes são as vibriças, um verdadeiro órgão do tato. Na base deles há uma porção de terminações nervosas. Com eles, o gato capta o movimento do ar e sente os objetos no escuro, sem nem tocá-los. Pela abertura dos bigodes, que é mais ou menos igual à largura do corpo, ele calcula se vai caber num buraco. E os bigodes não ficam só no focinho. Ficam também acima dos olhos, no queixo e até na parte de trás das patas dianteiras, para sentir a presa de pertinho, quando os olhos já não servem para nada. Cortar os bigodes do gato significa deixá-lo, por um tempo, sem orientação no espaço. Nunca faça isso. Por falar em quedas, existe aquela crença famosa de que o gato sempre cai de pé e por isso nunca quebra nada. O reflexo de endireitar o corpo ele realmente tem. Durante a queda, ele sente onde é em cima e onde é embaixo, e se vira com as patas para baixo. Mas mesmo aqui, nem tudo é tão simples. Para dar tempo de virar, é preciso altura. E uma queda de grande altura muitas vezes termina em lesões graves, por mais habilidoso que o gato seja no giro. Os veterinários até têm um nome próprio para as lesões de gatos que caem da janela. Então, as 7 vidas são uma lenda bonita. O gato tem uma vida só, e ela é tão frágil quanto a de todo mundo. O corpo do gato é perfeito. Mas a principal arma dele nem são as garras, nem os dentes. A principal arma são os órgãos dos sentidos. E é aí que o gato fica realmente fascinante. Imagine por um instante que você consegue enxergar quase no escuro, ouvir o guincho de um rato atrás da parede e ler os cheiros como um livro aberto. Você acabou de imaginar um dia comum do seu gato. Vamos começar pelos olhos. Para enxergar, o gato precisa de mais ou menos 6 vezes menos luz do que o ser humano. Atrás da retina dele, existe uma camada refletora especial. A luz que não atingiu as células fotossensíveis na primeira vez se reflete nesse espelhinho de volta e é usada uma segunda vez. Daí vem aquele brilho famoso dos olhos do gato no escuro. Não é mágica, é luz refletida. Mas em torno disso cresceu um engano, o de que o gato enxerga na escuridão total, absoluta. Pois isso já é mentira. Se não há nenhuma luz, nem um único fóton, o gato fica cego exatamente como a gente. O superpoder dele é outro. Para ele, basta uma luz bem fraquinha, apagada, na qual a gente já não distingue mais nada. E existe um preço por essa visão noturna. O gato distingue cores e detalhes pequenos pior do que nós. O mundo, para ele, é um pouco embaçado, especialmente à distância e em tons suaves, nos quais se destacam melhor os matizes de azul e amarelo. Em compensação, quando o assunto é movimento, ninguém ganha dele.
O menor mexer ele percebe na hora. É a lógica do predador. Um rato parado pode até passar despercebido, mas um que disparou para o lado não escapa de jeito nenhum. É por isso que o seu gato pode não ver de jeito nenhum o brinquedo parado bem na frente dele, mas pular naquele mesmo brinquedo na hora, se ele se mexer. Ele é sintonizado no movimento. O campo de visão dele é mais amplo que o nosso, cerca de 200 graus. Então o gato percebe o que acontece bem de lado, quase atrás dele. E a pupila consegue se estreitar numa fenda vertical fininha, para dosar com precisão a entrada de luz e não ficar cega no sol forte. Na luz forte é um risquinho estreito. No escuro, ao contrário, um olho grande e redondo, que capta cada raiozinho. A pupila do gato é um diafragma vivo, que se ajusta o tempo todo à iluminação. Agora, a audição. E aqui os números impressionam de verdade. O gato ouve sons de mais ou menos 50 Hz até 85 kHz. O limite superior exato os estudos apontam de formas diferentes, mas as medições clássicas dão 85 kHz, um dos intervalos de audição mais amplos entre todos os mamíferos. Para você ter noção, o ser humano perde o limite superior lá pelos 20 kHz, o cachorro por volta de 45. E o gato ouve toda uma camada de sons agudos que, para nós, simplesmente não existe. Inclusive o guincho ultrassônico dos roedores. O intervalo de audição dele passa de 10 oitavas, mais do que o do ser humano e até do cachorro. E cada orelha é ainda um radar giratório. Elas são controladas, dependendo da contagem, por cerca de 30 músculos, às vezes até mais, e o gato gira as orelhas de forma quase independente uma da outra, apontando-as para a fonte do som. Você com certeza já viu as orelhas do gato girarem sozinhas na direção de um farfalhar, enquanto ele mesmo fica deitado sem se mexer. E, por fim, os cheiros. O olfato, para o gato, é uma das principais maneiras de ler o mundo. A área do revestimento sensível dentro do nariz dele é bem maior que a nossa, e ele distingue cheiros onde a gente não sente absolutamente nada. Para o gato, o cheiro é um documento de identidade. Pelo cheiro, ele descobre quem esteve ali, se é dos seus ou um estranho, em que humor está, se está pronto para a reprodução. É por isso que o gato cheira tão cuidadosamente as coisas novas, os sapatos e as visitas. Ele está literalmente lendo a sua história. Quando o gato esfrega a cabeça e os flancos nas suas pernas, nos cantos dos móveis, nos objetos favoritos, ele não está apenas pedindo carinho. No focinho dele há glândulas de cheiro, e com esses movimentos ele deposita o próprio cheiro, marca você e o ambiente como seu, familiar e seguro. Então, se o gato se esfrega em você, ele, de certa forma, está te declarando propriedade dele. E isso, acredite, é um elogio. Mas a parte mais interessante se esconde dentro da boca dele. No céu da boca existe um órgão especial que capta feromônios, mensagens químicas de outros animais. Quando o gato de repente fica imóvel, com a boca entreaberta e uma expressão meio abobada no focinho, ele não travou. Nesse momento, ele está literalmente provando o cheiro, direcionando-o para esse órgão. Essa careta tem até um nome próprio, resposta de Fleming. É assim que o gato analisa os cheiros mais importantes para ele, decompondo-os em moléculas. É assim que se parece o mundo pelos olhos, pelos ouvidos e pelo nariz do gato. Nada parecido com o nosso. E agora, cá está ele, aquele tal fato. Lembra da imagem do gato que anda sozinho e não se apega a ninguém? Uma criatura fria, independente, que nos aguenta por causa da tigela de comida. É agora que essa imagem cai por terra. A ciência diz que isso é mentira. Vamos começar por um detalhe impressionante. Os gatos adultos quase não miam entre si. O miado não é a linguagem natural deles para se comunicarem com os da própria espécie. O filhote mia para chamar a mãe, e os gatos adultos se comunicam entre si por cheiros, posturas, movimento do rabo. O miado, o gato adulto guarda quase exclusivamente para uma única criatura, para o ser humano. Ao longo de milhares de anos ao nosso lado, ele desenvolveu uma voz à parte para conversar justamente com a gente. Quando o gato mia para você,
Ele está se dirigindo a você numa língua que inventou especialmente para os humanos. Em seguida, o ronronar. Parece que aqui tudo é óbvio. Se ronrona, é porque está satisfeito. Mas isso também é só metade da verdade. O gato produz o ronronar numa frequência bem baixa, em torno de 25 Hz, por meio de contrações rápidas dos músculos da laringe. Ronrona a mãe quando amamenta os filhotes, e ronronam os próprios filhotes enquanto mamam, é um dos primeiríssimos sons que o gato domina na vida. E ele ronrona longe de ser só por prazer. Os gatos ronronam de dor, de medo, na consulta com o veterinário e até morrendo. Parece que, para o gato, isso também é uma forma de acalmar a si mesmo num momento difícil. Existe até uma hipótese de que a vibração de baixa frequência do ronronar ajuda a cicatrizar tecidos, embora isso ainda não esteja provado de forma rigorosa. Então, da próxima vez que o gato ronronar, olhe para o quadro todo. Talvez ele esteja simplesmente bem, ou talvez ele precise do seu apoio. Mas o experimento decisivo ainda estava por vir. Existe uma opinião bem enraizada de que os gatos simplesmente não se apegam aos humanos, ao contrário dos cachorros. Cientistas da Universidade Estadual do Oregon resolveram verificar isso e montaram um experimento muito parecido com aquele usado para medir o apego de crianças pequenas aos pais. Colocavam o gato e o dono numa sala desconhecida. Depois o dono saía, depois voltava. Os resultados foram publicados em 2019. Dos 70 filhotes cujo comportamento foi possível classificar com clareza, cerca de 64% demonstraram apego seguro, quase a mesma proporção observada em bebês humanos, e comparável ou até maior do que a observada em cachorros. Ao lado do seu humano, num lugar estranho, os gatos se acalmavam e se sentiam seguros. Nos gatos adultos, o quadro se mostrou praticamente igual. A conclusão é simples. O gato realmente se apega ao dono. Só que ele não grita seus sentimentos de forma tão barulhenta e insistente quanto o cachorro. O amor dele é silencioso. O piscar lento quando o gato olha para você e devagarinho fecha os olhos, os especialistas consideram um sinal de confiança e apego, algo como um beijo de gato. Pense no que isso significa. Fechar os olhos ao lado de outra criatura significa, por um segundo, parar de controlá-la. Para um predador que está sempre alerta, isso é a forma mais alta de confiança. Experimente algum dia piscar devagar para o seu gato em resposta. É bem possível que ele pisque de volta para você. O rabo levantado, feito uma antena, é uma saudação amigável. E quando o gato vem e se acomoda para dormir ao seu lado ou bem em cima de você, isso também é um sinal. Um animal que dorme fica indefeso, e escolher justamente você para dormir significa te reconhecer como seguro, como seu. O gato não é indiferente. Ele apenas fala de amor em outra língua, mais baixa que a nossa. E mais um detalhe comovente. Os gatos trazem presas para os donos, um rato caçado ou um brinquedo, e depositam aos seus pés. Durante muito tempo isso foi visto como exibicionismo, mas parece que faz parte do cuidado, como a mãe que traz comida para os filhotes. O gato divide a presa com você, como com um membro do seu pequeno bando. E junto com isso, desmorona também aquela lenda maldosa de que o gato se vinga de propósito e faz cocô no chinelo por maldade. O gato não tem plano de vingança nenhum. Para uma vingança tão elaborada seria preciso um raciocínio complexo, que a gente simplesmente atribui ao gato porque assim fica mais fácil para nós. Uma poça fora da caixa de areia quase sempre é estresse, doença, banheiro sujo ou uma tentativa de marcar território quando o bicho está ansioso. Não é vingança. Muitas vezes é o primeiro e único sinal de que algo não vai bem com o gato e de que é hora de ir ao veterinário. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem gato? Já reparou nesse piscar lento e devagar dele? Escreve nos comentários como seu gato demonstra o apego a você. Tenho vontade de verdade de juntar essas histórias. Esse gato silencioso e apegado é montado por dentro de um jeito bem diferente do nosso. E antes de seguir em frente, vamos entender o que ele tem por dentro.
porque disso depende diretamente a saúde dele. O gato é um predador obrigatório. Em bom português, é um carnívoro estrito, sem meio-termo. O organismo dele é feito para a carne e não consegue viver plenamente de comida vegetal. E daí decorrem algumas coisas muito importantes que donos amorosos costumam desrespeitar por falta de conhecimento. E tem um fato aqui que surpreende quase todo mundo. O gato simplesmente não sente o gosto doce. O gene que em outros animais é responsável pelo receptor de gosto doce, nos gatos está quebrado, virou um caco sem função. Isso não é lenda, foi descrito na revista PLOS Genetics. Quando o gato se estica em direção ao seu sorvete, o que o atrai não é o açúcar, e sim a gordura e a proteína. O doce ele simplesmente não sente. Na natureza, o predador não precisava de açúcar, e a natureza desligou essa capacidade por falta de uso. E o próximo é mais importante ainda. O gato precisa, para viver, de um aminoácido especial, a taurina. Ele mesmo não sabe produzi-la direito e precisa obtê-la da comida à base de carne. Sem taurina, o gato desenvolve cegueira e uma doença cardíaca grave. É justamente por isso que a ideia de tornar o gato vegetariano, por mais nobre que soe, é perigosa para o gato. Ele não é um ser humano, para quem uma dieta vegetal é possível. Ele é um predador, que uma dieta dessas mata aos poucos. E mais um mito, direto dos livros infantis. O pires de leite para o gato. Uma imagem bonita, mas prejudicial. Muitos gatos adultos digerem mal o açúcar do leite, e o leite de vaca comum causa neles um distúrbio no estômago. O leite é necessário para o filhote, e apenas o leite materno. Para o gato adulto, ele não serve para nada. Nada disso é só um conjunto de fatos curiosos. Isso é, no fundo, um manual de cuidados com um pequeno predador que aceitou viver com a gente. E já que um dia o domesticamos, agora somos responsáveis por ele. Só que essa responsabilidade tem também um outro lado, incômodo, sobre o qual pouco se fala. E é justamente a ele que estamos chegando. O gato, como espécie, não corre risco de extinção. São centenas de milhões pelo mundo inteiro, é um dos animais mais espalhados ao lado do ser humano. Mas é justamente nesse número enorme que se esconde o lado sombrio. Primeiro, sobre os próprios gatos. A vida na rua não é aquela liberdade fofa das músicas. São doenças, parasitas, fome, frio, carros e brigas. Os gatos de rua e sem dono, em média, vivem bem menos que os domésticos. Um gato doméstico, cuidado, vive em média por volta de 12 a 14 anos. Um grande estudo britânico de 2024, que analisou dados de quase 8.000 gatos, deu uma expectativa de vida média de cerca de 12 anos. Esse mesmo estudo mostrou ainda que as fêmeas vivem, em média, mais de um ano a mais que os machos, e que os gatos castrados costumam viver mais que os não castrados, justamente porque correm menos riscos na vida. Há até diferença entre raças. O burmês e o sagrado da Birmânia estão entre os que mais vivem, chegando perto dos 14 anos e meio. Já um gato jogado na rua tem chances muito menores de chegar à velhice. A cara de independente do gato sem dono é enganosa. Na real, a vida dele é muito difícil. Mas há o outro lado. Aquela máquina de caça perfeita de que falamos não some quando o gato vai parar na natureza. Os gatos que ficaram selvagens e os simples gatos domésticos que andam por aí soltos são uma ameaça séria para a vida selvagem. Eles exterminam um número enorme de pequenas aves e bichinhos, e em algumas ilhas, os gatos soltos contribuíram para o desaparecimento total de certas espécies. O gato não tem culpa. Ele apenas faz aquilo que sabe fazer melhor do que ninguém. A culpa aqui é sempre do ser humano. E é uma responsabilidade dupla. De um lado, somos responsáveis pelo gato que domesticamos e que, sem nós, sofre na rua. De outro, somos responsáveis pela vida selvagem, que o nosso predador doméstico pode prejudicar se for solto sem supervisão. Amar o gato significa pensar nesses dois lados ao mesmo tempo. Não abandonar.
e não transformá-lo num caçador descontrolado de tudo que é vivo ao redor. É um pensamento sério. E agora, para respirar aliviado, ainda restam alguns fatos pequenos, mas muito curiosos, sobre o gato. Vamos começar pela genética da cor, que reserva algumas surpresas. Se você tem um gato laranja, é muito provável que seja macho. Cerca de 3 em cada 4 gatos dessa cor são machos. O gene da cor laranja fica ligado ao cromossomo sexual, e por isso os machos laranja são bem mais comuns do que as fêmeas laranja. E existe a história espelhada dessa mesma regra. As gatas tricolores, as chamadas de casco de tartaruga e as malhadas, quase sempre são fêmeas. Já um macho tricolor de verdade é tão raro que quase vira amuleto de sorte. Costuma nascer com um cromossomo sexual a mais e quase sempre é estéril. E a cor esconde ainda um detalhe inesperado. Um gato branco de neve com olhos azuis muitas vezes é surdo. O mesmo conjunto de genes que dá o pelo branco e os olhos azuis costuma estar ligado também à surdez de nascença. Da cor, vamos para as patas, que também guardam uma história e tanto. A maioria dos gatos tem 5 dedos nas patas dianteiras e 4 nas traseiras, 18 no total. Mas às vezes nascem gatos com dedos extras, chamados de polidáctilos ou de luvinha, porque a pata fica parecida com uma manopla fofa. É uma característica inofensiva, e antigamente esses gatos eram especialmente valorizados pelos marinheiros. Acreditava-se que os dedos extras ajudavam a manter o equilíbrio no convés balançando, faziam do gato um caçador de ratos melhor e, de quebra, davam sorte. Por isso os gatos polidáctilos se espalharam por séculos, junto com os navios, pelas cidades portuárias. A história mais famosa sobre o assunto está ligada ao escritor Ernest Hemingway. Nos anos 30, um capitão de navio deu a ele uma gata branca polidáctila chamada Snow White. Os descendentes dela vivem até hoje na Casa-Museu de Hemingway em Key West, nos Estados Unidos, algumas dezenas de gatos, e cerca de metade deles tem justamente aqueles dedos extras. Uma dinastia inteira de gatos de luvinha, que começou com um único presente de bordo. E as patas não são a única marca registrada do gato. Cada um tem um desenho único no nariz. As dobrinhas no focinho são irrepetíveis, como as impressões digitais no ser humano. Não existem dois iguais. Pelo nariz do gato, em teoria, dá para identificar um animal específico, como se identifica uma pessoa pela digital. Passando das marcas do corpo para o funcionamento dele, o gato é quase um termostato vivo. Para começar, ele quase não sua. As glândulas de suor dele funcionam principalmente nas almofadinhas das patas. Para se refrescar, o gato respira ofegante e se lambe. Por isso, se no calor o gato deixa no chão rastros úmidos de patinhas, é assim que ele está se salvando do superaquecimento. E o próprio corpo dele trabalha num grau mais alto que o nosso. A temperatura normal do gato é maior que a humana, em torno de 38, 39 graus. É por isso que o gato parece tão quentinho quando dorme no seu colo. E por isso ele mesmo adora os lugares mais quentes da casa, do aquecedor à mancha de sol no chão. Ele procura o calor porque o próprio corpo dele é sintonizado num grau mais alto. E essa relação entre calor e corpo aparece até na cor da pelagem. Nos gatos siameses e parecidos, a tonalidade do pelo depende da temperatura do corpo. As partes mais frias, o focinho, as patas, as orelhas e o rabo, ficam mais escuras, enquanto o tronco quentinho fica claro. Por isso esses filhotes nascem quase brancos e revelam o desenho aos poucos, à medida que crescem. E por baixo de todo esse conforto, continua morando um caçador. Você com certeza já viu como o gato, antes de pular num brinquedo ou numa ave do lado de fora da janela, começa a bater os dentes de leve e a estalar baixinho. É um instinto de caça antigo, uma reação a uma presa fora de alcance. E a brincadeira do filhote com o novelo não é bobagem nenhuma. É o treino de todos os elementos da caça. Se aproximar sorrateiramente, calcular o salto, agarrar, segurar. O gato treina para matar bem ali no seu tapete, só que numa versão segura, de brincadeira.
Esse mesmo caçador dorme muitíssimo, em média 13, 14 horas por dia, e às vezes até 20. Mas isso não é preguiça. O predador precisa acumular forças para os arranques curtos e explosivos da caça. A caça consome uma quantidade enorme de energia em questão de segundos, e entre esses segundos, o bicho se recupera. E boa parte desse sono é um cochilo leve, do qual o gato passa instantaneamente à prontidão total de combate. O gato adormecido escuta você. Basta um farfalhar do pacote de ração e ele já está de pé, como se nem tivesse dormido. E há um horário em que esse caçador desperta de vez. O gato não é um animal diurno nem noturno. Ele é crepuscular. O pico de agitação dele acontece no amanhecer e no entardecer, justamente quando a presa natural dele sai para as ruas. É daí que vem, nos gatos domésticos, aquelas famosas corridas noturnas pela casa. De madrugada, desperta no gato o caçador, e não há em quem caçar, e a energia acumulada explode numa corrida maluca pelo corredor. Não é maldade, é um despertador antigo dentro do predador. Veja quanta coisa esconde um gato doméstico comum. E agora vamos voltar para onde começamos. Aquele mesmo pequeno novelo quentinho que dorme no seu colo e ronrona. Parece que não existe ninguém mais simples e fácil de entender. Mas agora você sabe a verdade. É a natureza selvagem que um dia aceitou se deitar ao lado do nosso fogo e não se dissolveu em nós, mas continuou sendo ela mesma. Em isso, se você pensar bem, tem algo muito honesto. O cachorro olha para o ser humano de baixo para cima, como para um líder. O gato olha para nós como iguais, e às vezes até com um leve ar de superioridade. Ele não serve e não obedece. Ele nos escolhe. Todo dia, de novo. E quando uma criatura tão orgulhosa e autossuficiente vem e se enrola em novelo bem ao seu lado, essa é a maior prova de confiança que ela pode dar. Uma confiança que não se compra e não se exige, só se conquista. Por isso, da próxima vez que o gato olhar para você e devagar, preguiçosamente fechar os olhos, saiba, esse pequeno bicho selvagem acabou de te dizer que confia em você. Cuide de quem confia em você. E duas palavrinhas já não sobre gatos, mas sobre este canal. Se esta história mudou o jeito como você olha para o seu animal, deixe seu like. Assim ela vai ser vista por mais gente que ama gatos. Inscreva-se para não perder as próximas histórias. Estou preparando uma análise sobre outras criaturas incríveis. E não deixe de escrever nos comentários o nome do seu gato e algum hábito estranho dele. Vamos juntar aqui uma coleção inteira de personalidades felinas. Até a próxima história.